Dos pormenores que faltam afinar no negócio de Marcos Edwards, que envolve a sua mudança para Alvalade, até ao lateral que já foi apontado ao Porto, mas que não passa de um rumor. São muitas as novidades no vídeo de rumores de hoje, por isso apoia o canal, deixa o teu like e ativa as notificações. Por Alvalade, o destaque vai para as mais recentes notícias que dão conta de Jovane pode estar mesmo na porta de saída de Alvalade. No meio da novela entre Marcos Edwards, Vitória de Guimarães e Sporting, os Leões receberam o reforço Jovane, que estava lesionado desde novembro, anexando assim mais uma opção ao ataque de Ruben Amorim. Porém, segundo o Jornal de Notícias, ciente das dificuldades em encontrar espaço no 11 do Leão, que tem apostado em Sarabia, Pote e Paulinho no trio de atacantes, está disposto a procurar soluções para ganhar tempo de jogo que terá dificuldade em alcançar em Alvalade, seja com uma saída em definitivo, seja com um empréstimo. No início da presente temporada, o extremo havia agarrado lugar no 11, tendo sido escolhido de início por Amorim na Supertaça, por exemplo, e mais 4 das 5 primeiras jornadas da Liga e também no encontro da Champions frente ao Ajax. A chegada do internacional espanhol, proveniente do PSG por empréstimo, no último dia de mercado, voltou a relegá-lo para o papel da época passada, onde foi utilizado essencialmente a partir do banco, recebendo a titularidade apenas em jogos das taças. Desde a lesão de Jovane, a rotação do ataque dos Leões tem sido feita com TT, Bruno Tabata e a espaços Nuno Santos. Agora a possível chegada de Marcos Edwards pode complicar ainda mais as contas do cabo-verdiano, que verá assim a situação ainda mais complicada. Resumindo, os Leões tinham planeado uma proposta de renovação para o jogador, que tem contrato a terminar no final da próxima temporada, mas a lesão veio alterar as negociações. O atleta já havia sido sondado por alguns clubes durante o verão e tem mercado, pelo que o Leão vai segurar a renovação até ao fecho do mercado de inverno, para que, caso permaneça em Alvalade, não entre no último ano contratual. Quanto a Marcos Edwards, o extremo vimaranense sente que é o momento certo para dar o salto e abraçar um projeto mais ambicioso, tanto a nível desportivo como financeiro, como é o caso dos Leões. Apesar de estar grato ao Vitória de Guimarães, que aprendeu a respeitar e lhe permitiu evoluir para um patamar competitivo mais elevado, o jovem acredita que é a altura ideal para ingressar num clube que lhe permita disputar títulos e participar na Champions, um sonho que persegue desde que começou a jogar no Tottenham, o clube onde a formação foi toda feita e só realizou um jogo na equipa principal. Agora tem novamente a possibilidade de transferir-se para uma equipa onde pode alcançar todos os objetivos e, perante este cenário, continuará a pressionar positivamente os responsáveis do Vitória de Guimarães para assegurar a sua saída já em janeiro. Ora, os vimaranenses não fecham a porta à venda de Edwards, pelo contrário, mas em contrapartida são 8 milhões de euros que pedem por metade do passe que detêm, os outros 50% dos Spurs, o que equivale a valorizar a totalidade dos seus direitos em 16 milhões de euros. A SAD leonina considera esta quantia exagerada, mas dada a margem de progressão do extremo, já se aproximou do montante pretendido em Guimarães. Apesar de ainda não ter feito qualquer proposta oficial, os Leões fizeram saber informalmente que por 7 milhões de euros fecham o negócio e, mais do que isso, admitem subir esta oferta até aos 7 milhões e meio de euros, o que corresponde a avaliar 100% do passe em 15 milhões. Com as cartas na mesa, a direção dos Leões espera ver agora a sua congénere minhota dar um passo rumo ao entendimento, baixando as exigências. De resto, o Sporting só deseja começar a pagar em julho por motivos de tesouraria, mas o Vitória de Guimarães também passa por dificuldades e quer começar a receber a curto prazo. Bruno Tabata, extremo brasileiro de 24 anos, tem alegadamente a porta aberta de saída de Alvalade e essa possibilidade está em cima da mesa durante esta abertura da janela de transferências, como já foi falado, por exemplo, no caso de Marcos Edwards. Neste momento e perante os dados existentes, Bruno Tabata poderá vir a representar um importante encaixe financeiro, sabendo-se que esse passo é relevante, tendo em conta a intenção dos Leões em manter as suas contas equilibradas. Falar de valores nesta altura será prematuro, até porque ainda não há propostas, mas o montante nunca deverá ser abaixo dos 12 a 15 milhões de euros, sabendo-se que o Sporting ficou de pagar 5, faseadamente por metade do passe, no início de 2020.
2021, ficando o Portimonense, o seu anticlube, com direito a 50% de uma futura venda. Neste momento, de resto, o cenário é bem real, ou seja, os Leões podem perder um importante ativo do ponto de vista desportivo, mas têm a perspectiva de realizar um importante encaixe financeiro. Os próximos dias vão ser esclarecedores. A viver uma situação inusitada na carreira futebolística, pois nunca foi suplente pelos clubes onde passou na Argentina e no México, Marchesín procura uma solução nesta janela de transferências para tentar jogar com mais regularidade a fim de poder ser chamado novamente à seleção da Argentina, visando a participação no Campeonato do Mundo do Qatar. Inconformado com o estatuto atual de número 2 da baliza do Porto, Marchesín, de 33 anos, gostaria de encontrar um clube onde pudesse mostrar trabalho ao selecionador argentino Scaloni, mas a sua intenção esbarra na intransigência dos responsáveis da SAD azul e branca, que pedem pelo menos 6 milhões de euros para o libertar. Como temos estado aqui a par, no MTL houve abordagens de emblemas mexicanos e da Turquia, mas sem qualquer efeito prático. Recorde-se a propósito que o keeper argentino custou 8 milhões e qualquer coisa como meio milhão de euros, já com os encargos adicionais de intermediação, um montante avultado, e os responsáveis portistas não estão na disposição de o libertar de mão beijada. Mas é de não esquecer que o fecho de mercado aproxima-se a passos largos e Marchesín sabe de antemão que a possibilidade de sair é remota e que terá de continuar a vestir de azul e branco pelo menos até junho. Continua a trabalhar de forma afincada nos treinos do Olival, na firme esperança de que possa surgir uma oportunidade por parte de Sérgio Conceição. A luta com Diogo Costa está acesa e assim promete continuar no resto da temporada. A imprensa portuguesa noticiou ontem que havia um novo lateral apontado ao Futebol Clube do Porto, mas até agora não existem contactos formais. Kofi, lateral direito de 23 anos que atua no Vizela, foi ontem apontado como estando nas cogitações do Futebol Clube do Porto, que estaria a ponderar apresentar uma proposta de empréstimo com a obrigação de compra do passe no final da época por 2 milhões de euros. Embora a SAD portista esteja a analisar o mercado para essa posição, é o jornal O Jogo que afirma que o Vizela não recebeu qualquer contacto direto ou indireto pelo seu jogador. Como já falámos aqui, Nathan Silva, central de 24 anos do Atlético Mineiro, campeão brasileiro, foi apontado aos portistas, mas de acordo com as informações recolhidas pelo jornal O Jogo, não só não foi efetuado qualquer contacto com o clube de Minas Gerais, como o jogador não está nos planos imediatos da SAD. Desde logo, tudo indica pelo preço pedido, cerca de 8 milhões de euros, um valor incomportável atualmente para o Futebol Clube do Porto, que em todo o caso mantém Rubén Semedo como prioridade para o eixo da defesa. Quanto a este dossiê, as conversas com o Olympiacos continuam e o principal obstáculo neste momento prende-se mesmo com a posição de força dos gregos, que não querem emprestar o jogador até final da temporada, preferindo antes uma venda imediata. Recentemente até chegaram a acordo com o Bordeaux, mas o jogador rejeitou porque prefere mudar-se para o Dragão. Pelos encarnados, algumas novidades, ou seja, rumores. Cebolinha pode deixar o Benfica, segundo a imprensa brasileira, a afirmar que o Flamengo pode chegar então aos 22 milhões de euros pelo extremo que agora está nos encarnados. Se Everton ficar até ao final da época, será um dos jogadores com mais mercado para uma eventual saída na próxima temporada. Muitas afirmações e continua o reforço do interesse do Benfica em Ramon, o lateral esquerdo do Flamengo, de apenas 20 anos. É claro, um dos jogadores que está a ser referenciado pelo scouting dos encarnados, mas até agora ainda não há oficialização de nenhuma proposta. E fecha com uma contratação de última hora para os algarvios. O Portimonense anunciou as contratações de Pedro Miranda, guarda-redes brasileiro de 20 anos, e Kim Yong-hak, avançado sul-coreano de 18 anos. E por último, bomba no mercado internacional. Oscar, internacional brasileiro de 30 anos e que atualmente atua na China, revelou estar em negociações com o Barcelona à TNT Sports. As conversas com o Barça ainda não acabaram, temos que falar sobre várias coisas. Eles agora têm um problema para inscrever jogadores, como aconteceu com o Dani Alves. Nas mesmas declarações, Oscar referiu que o agente ainda está em Barcelona para negociar, mas que apesar do interesse de Xavi, o Barça atravessa dificuldades e que seria necessário autorização do Xangai para o jogador ser libertado.
O médio está já há 5 temporadas a representar o Shanghai Port FC da China, por quem já realizou 168 jogos e marcou 50 golos. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.